Depressão na terceira idade é normal? Seria normal em qualquer outra idade? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fique aqui com a gente, que nos próximos minutos você vai receber algumas orientações muito importantes. Mas o que seria a depressão? A depressão, ela pode ser entendida como um transtorno mental, né, uma doença psiquiátrica, caracterizado por uma tristeza persistente, pela perda de interesse em atividades que anteriormente eram prazerosas, e isso pode vir acompanhado da incapacidade de realizar certas atividades do cotidiano, e o período de duração médio para que seja caracterizado como uma depressão é de aproximadamente 2 semanas seguidas com esse quadro. Se nós avaliarmos o cenário brasileiro atual, nós vamos perceber que há uma crescente na quantidade de idosos, segundo as pesquisas do IBGE, ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos. E quando nós falamos em doenças dessa fase da terceira idade, sem dúvida nenhuma, a depressão é uma das doenças mentais que mais atinge os idosos. A prevalência dessa doença e como ela se manifesta pode variar de idoso para idoso, né? Tem aqueles idosos que vivem com a família, outros que vivem em casas de repouso. Também há certas diferenças quanto a doenças pré-existentes que esse idoso já pode vir a estar desenvolvendo ao longo de sua vida, e tudo isso vai fazer diferença. Mas a questão é que, ainda assim, a depressão ela se desenvolve muito mais nessa classe, independente de classe social, inclusive. E a depressão, especialmente nesta fase da velhice, do processo de envelhecer, ela tem um fator problematizador nessa etapa, porque ela traz sofrimento para esse idoso, ela reduz a sua qualidade de vida, interfere nas atividades do dia a dia e pode aumentar inclusive o risco de morte relacionado a outras doenças advindas ou pioradas em função da depressão, como também está relacionada a índice de suicídios nessa fase. No entanto, a depressão ela tem que ser vista como o que ela é, que é uma doença. Muitas vezes as famílias têm dificuldades de perceber os sintomas, os sinais, acreditando que aqueles sintomas que o idoso está apresentando são nada mais do que atitudes advindas do processo de envelhecer, o que não é verdade. Então aqui é muito importante um olhar atento da família. E dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da depressão, os que se destacam são: sexo feminino é o mais acometido pela doença, casos de isolamento social, falta de suporte familiar, a existência de dores crônicas, a perda da independência pelo idoso, que antes era um ser ativo, insônia, déficits cognitivos decorrentes do processo de envelhecimento, principalmente, e a incapacidade física, de locomoção ou qualquer outra incapacidade associada. E como perceber que o idoso da sua família está ou não com depressão? Alguns sintomas são bem clássicos, tá? E que, se identificados, devem ser observados com melhor atenção, que seria tristeza constante, choros persistentes, falta de apetite e, consequência ou não da falta de apetite, a perda de peso, isolamento social, falta de interesse de ir a encontros, de ver amigos, desencorajamento para fazer coisas que antigamente eram prazerosas, perda do prazer também em atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, conversar, assistir televisão, ler um livro, não querer sair de casa e fadiga extrema. E um sintoma muito importante é a perda de memória. Normalmente, a perda de memória, ela está sim ligada ao processo do envelhecer, mas ela pode também estar relacionada ao desenvolvimento futuro de demências e Alzheimer. Então, esse é um dos sintomas que a família deve sim prestar muita atenção, para que seja possível garantir uma melhor qualidade de vida para esse idoso. Mas, apesar de tudo que foi dito, vem a notícia boa. Depressão tem tratamento, tem cura e a família tem uma grande importância no processo. Por isso, se você precisar de ajuda, seja você um idoso, um familiar, um cuidador ou uma pessoa sensível ao perceber a necessidade de um idoso próximo de você, não deixe de entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188. Lá você encontrará pessoas dispostas e preparadas para te ajudar. Então, não se cale, faça a sua parte.